São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Cordeiro de Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa formação e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, nós chegamos ao nosso quarto encontro de formação para pregadores católicos. Então, gosto sempre de deixar claro no início da pregação, porque alguns estão acompanhando pelo YouTube e redes sociais, né? Então, você que está acompanhando pelo YouTube, que tente também ouvir as 3 formações anteriores, porque senão essa formação não será entendida plenamente, né? Aqueles que não pegaram as outras, fica mais difícil de entender. Lembrando também que o curso é um curso de formação para pregadores católicos, tá? Leigos católicos que exercem ou querem exercer o ministério da pregação, tá bom? Então, falamos no primeiro dia do curso, no primeiro ensinamento, sobre a postura do pregador, a atitude daquele que vai pregar. Na segunda formação, falamos sobre a Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica. Na terceira pregação, semana passada, falamos sobre a sagrada tradição da Igreja, né? Nós falamos que a Igreja não apoia a sua fé apenas na Sagrada Escritura, mas ela apoia a sua fé na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Então, falamos sobre a Sagrada Tradição, hoje vamos falar um pouco sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia, tá? É importante a gente saber que em 30 minutos, mais ou menos, que é o tempo que eu falo aqui, 25 a 30 minutos, não é possível aprofundar muita coisa sobre Sagrada Escritura, né? Tanto que existe mestrado e doutorado sobre Sagrada Escritura, que depois da teologia, mais 3, 4 anos, é bem complexo o assunto. Mas eu vou falar o básico, para que no meu entendimento, todos os pregadores católicos precisam saber pelo menos o básico, né? Depois, o ano que vem, se Deus quiser, nós daremos sequência nesse curso, lá depois da quaresma, no ano que vem, ou durante a quaresma do ano que vem, nós vamos fazer uma segunda etapa, um aprofundamento nesses temas. Mas hoje é só uma passagem por cima do tema, para que a gente entenda pelo menos o básico sobre a Sagrada Escritura, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, a Bíblia, todos os livros da Bíblia, não foram escritas por um anjo, nem diretamente pela mão de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito por pessoas humanas. Isso é a primeira coisa que nós devemos saber. Então, tudo foi inspiração do Espírito Santo. São Pedro vai dizer que tudo que está na Bíblia, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram da parte de Deus, mas foram seres humanos que escreveram. Esses que escreveram a Bíblia levam o título, o nome de hagiógrafos. Então, o autor de um livro da Bíblia, como que ele é nomeado? Hagiógrafo, com H, tá? Hagiógrafo. São os autores inspirados por Deus para escrever os livros da Bíblia. Então, pela Bíblia ser um livro,
que reúne vários livros e de várias épocas diferentes, não dá para ler a Bíblia fora do contexto do que o livro foi escrito. Eu não posso, por exemplo, olhar em Deuteronômio lá atrás e querer interpretar com a cabeça de um homem de hoje, de 2019. São outras realidades, são diferentes. O ensinamento religioso é o mesmo, mas a parte cultural, humana, tudo é diferente daquela época do que é hoje, né? São quase 5.000 anos de diferença, né? 4.000 anos e pouco de diferença. Então, é interessante primeiro ver o contexto da época. Tá? Então eu vou ler, por exemplo, o Gênesis, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ele foi escrito numa época. Eu vou ler o Evangelho de São Mateus, escrito em outra época. Eu vou ler as cartas de São Paulo ou o Apocalipse, escritos em outra época. Então a Bíblia reúne toda a história do povo de Deus. Toda a Bíblia é direcionada para a revelação do Filho de Deus. Então, o Antigo Testamento inteiro, o Antigo Testamento inteiro preparou o povo de Israel para a vinda do Messias. Então, tudo que está escrito no Antigo Testamento era direcionado a preparar um povo para receber o Messias. E o Novo Testamento é a revelação do Messias. Tá? Então, se eu ler o Antigo Testamento sem levar em consideração, não sendo à luz do Novo Testamento, eu posso cair em erro de heresia. Então, se o Antigo Testamento foi todo escrito para preparar a vinda do Messias, logo, as palavras do Messias no Evangelho levam à plenitude o Antigo Testamento. Então, ele mostra de forma mais perfeita como se deve cumprir a lei e os profetas. Tanto que na transfiguração de Jesus acontece uma cena interessante, nós vemos no Evangelho, quando Jesus sobe no monte Tabor e se transfigura, e os seus apóstolos veem ele em grande majestade, em grande luz, e vem diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus, né? Na passagem da transfiguração. Moisés representa toda a lei do Antigo Testamento e Elias representa todos os profetas do Antigo Testamento ali se prostrando e conversando com Jesus, que é a plenitude, o cumprimento do Antigo Testamento e a plenitude para a salvação humana. A plenitude da mensagem, ele é o verbo de Deus, plenitude da mensagem para a salvação humana, tá? Levando isso em consideração, vamos a alguns dados históricos e alguns parágrafos para a gente anotar aí, tá bom? Então, a Bíblia foi escrita, começou a ser escrita no século 14 antes de Cristo, na época de Moisés, e terminou de ser escrita, o último livro do Novo Testamento, no século 1 depois de Cristo. Tá? Então lá, começou a ser escrita no século 14 antes de Cristo, né? Por volta do ano 1300 e pouquinho antes de Cristo, e terminou de ser escrita no século 1 depois de Cristo, com a morte do último apóstolo, tá? Então, nesse período, a Bíblia foi codificada, escrita. Só que não existia um catálogo da Bíblia. Não existia. Então, existia o quê? Pergaminhos, que eram rolos de seda ou de pele de carneiro, onde eram escritos os códigos da Bíblia, as coisas que aconteciam, né? E eram guardados, não existia uma ordem, olha, primeiro é esse livro, depois é esse livro, depois é esse... Não existia. Existiam esses pergaminhos todos, né, que eram escritos, e depois começaram a surgir, depois da vinda de Jesus, também outros pergaminhos e outros escritos, outros papiros, né, também escritos pelos apóstolos, que
formaram o Novo Testamento. Então, do século 14 antes de Cristo ao século 1 depois de Cristo, tudo que está na Bíblia foi escrito. Não antes disso, nem depois disso, tá? Isso é interessante para a gente saber que Moisés, que foi o primeiro homem a começar a codificar a Bíblia, por volta do ano 1300 a.C., Moisés contou a história do Pentateuco judaico. O que é o Pentateuco? Escreve aí, Pentateuco, essa palavra é importante. Penta é 5, né? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que formam a Torá judaica, que é a Bíblia dos judeus, né? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, formam o Pentateuco, formam a Torá judaica, tá bom? Então, esses livros que foram escritos em grande parte por Moisés, por volta do ano 1300 a.C., não foram vivenciados por Moisés. Moisés não viu essas coisas acontecendo. Isso é importante a gente saber. Moisés só assumiu a sua missão profética com o povo de Deus depois que o povo saiu da escravidão do Egito, ou seja, muitos anos e séculos depois dos acontecimentos que são narrados no Gênesis, por exemplo, tá? Então, a narrativa do Gênesis, a narrativa da Arca de Noé, a narrativa dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, depois as 12 tribos de Israel, José, tudo isso aconteceu antes de Moisés nascer. Mas o povo judeu, o povo hebreu, mesmo no tempo que ele ficou escravo no Egito, o pai ensinava o filho e assim ia. Então, por ensinamento oral, eram passadas as tradições judaicas, de geração em geração. Então, o avô ensinava o pai ensinava o filho ensinava o filho dele, e aí a fé ia passando. Quando Moisés, que foi criado no Egito, e ele começa a libertar o povo de Deus, e ele começa então a aprender sobre a cultura e a religião hebraica. Só que como Moisés foi criado no palácio do faraó, Moisés sabia escrever, coisa que os outros judeus não sabiam. Então Moisés pegou aquelas histórias que eles contavam e codificou: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Entende? Então, por isso que a Bíblia não trata de assuntos científicos da criação do homem como se fosse uma coisa. A Bíblia trata de assuntos religiosos, principalmente o Pentateuco judaico, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não está escrito exatamente as coisas como aconteceram, mas como passaram para Moisés e como ele foi escrevendo. Tudo que está ali é verdade, tudo que está ali é inspirado por Deus, senão não estaria ali, né? Mas não é uma ciência exata. São palavras e ensinamentos que Moisés conseguiu codificar ali. É a mesma coisa, não vamos muito longe. Se aqui na comunidade de Voz dos Pobres alguém começar a escrever as coisas que eu e o Tó, como fundadores, no começo da missão fizemos e não escrevemos, eles vão falar a verdade. Mas claro que alguns detalhes, cronologia, horário, dia e coisa não estarão exatamente corretos, né? Porque foram escritos bem depois. Mesma coisa que isso é importante a gente saber, tá? Então, o Antigo Testamento todo, não dá para mim entrar mais profundamente, até gostaria nisso porque é interessante, mas vamos passando que o nosso tempo é curto, tá? Então vamos lá. O Antigo Testamento todo foi escrito em hebraico. Todo o Antigo Testamento. Então todos os papiros e pergaminhos do Antigo Testamento foram escritos no idioma hebraico. O Novo Testamento, exceto o Evangelho de Mateus, todos os outros 3 evangelhos e todas as cartas dos apóstolos e o Apocalipse,
tudo foi escrito em grego. Em grego. E o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Por que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico? Porque Jesus, na região que Jesus nasceu e cresceu, se falava o idioma aramaico. E Mateus, convivendo também nessa região, também falava. Por isso que ele escreveu em aramaico. Tá? Então vamos lá. Antigo Testamento inteiro em hebraico. Novo Testamento inteiro, exceto o Evangelho de Mateus em grego e o Evangelho de Mateus em aramaico. Ficou claro? Vamos correr para frente ainda. Então, quando a Bíblia começou a ser organizada? Então, no ano 340 depois de Cristo, um cristão chamado Eusébio de Cesareia, ele pegou todos os evangelhos e os livros do Novo Testamento e dividiu em capítulos, em 1162 capítulos. Não tinha diferença de versículos, né? Pois tudo em capítulos. Então, um cristão, Eusébio de Cesareia, 340 anos depois de Cristo, pegou o Novo Testamento inteiro e dividiu em capítulos, para ter uma ordem para se ler dentro das reuniões dos primeiros cristãos. Depois, na Idade Média, no ano de 1228, o arcebispo Estevão Lanton, em 1228, catalogou o Antigo e o Novo Testamento. Ele colocou em versículos e capítulos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, tá? Essa divisão de capítulos e versículos feita pelo arcebispo Estevão é a que a gente tem até hoje, tá? Então, que é do século IV, é isso, né? Do século 13º, é isso. Depois de Cristo, isso mesmo. Essa divisão é o que temos até hoje. Então, só recapitulando até aqui, Moisés inicia a Bíblia escrita, os apóstolos e outros profetas no Antigo Testamento, depois de Moisés, claro, também codificam os escritos dos profetas, e Isaías, Jeremias, e o rei Davi também escreveu os Salmos e tantas outras coisas assim. Depois os apóstolos escrevem o Novo Testamento, mas tudo isso até então não tinha ordem, capítulo nem versículo. Depois do ano 340 começou a se colocar ordem, em 1228 se arrumou a Bíblia como temos hoje, tá? Até aqui ficou claro? Dá para passar? Vamos lá. Então vamos lá. Catecismo da Igreja, parágrafo 120. Está dizendo assim, ó. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Vou repetir. Catecismo da Igreja, 120. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Ou seja, a Bíblia, como temos hoje, foi catalogada, organizada dessa forma pela Igreja Católica. Então, eu dizer que eu acredito na Bíblia, mas não acredito na Igreja, é uma incoerência. Porque se eu não acredito na Igreja, como que eu vou acreditar na Bíblia que a Igreja organizou? A Igreja separou. A Igreja que disse, olha, esse livro entra, esse livro não. Esse livro aqui é aceito, é canônico, esse livro não, é apócrifo. Importante essa palavra, ó. Existem os livros canônicos, que são os que estão na Bíblia, e existem também livros escritos pelos apóstolos e pelos profetas do Antigo Testamento que não estão na Bíblia. Esses livros estão nas bibliotecas, tanto do Vaticano e em outras bibliotecas famosas, e esses livros são considerados apócrifos, ou seja, não catalogados, eles não estão dentro do cânon da Bíblia.
Mas quem decidiu que o Evangelho de Mateus estaria na Bíblia e o Evangelho de Tiago não estaria, foi a igreja. O Evangelho de Tiago, de São Tiago Menor, apóstolo também, esse Evangelho eu já li, é um Evangelho apócrifo, escrito por um apóstolo de Cristo, mas a igreja não catalogou, a igreja só pôs 4 evangelhos, só pôs 4. Mas quase todos os apóstolos escreveram o Evangelho segundo São Pedro, o Evangelho segundo São Judas Tadeu, e são chamados Evangelhos apócrifos. Isso está na Biblioteca do Vaticano e também está em alguns museus de livros antigos, assim, na Inglaterra tem bastante também. Isso é importante a gente saber, para quando nós ouvirmos alguém dizer: ah, eu acredito no que está na Bíblia, mas na igreja eu não acredito. É incoerência. Como eu posso acreditar no que está na Bíblia e não acreditar na igreja, se foi a igreja que decidiu os livros que estão ali? A igreja que decidiu, a igreja que colocou em ordem, senão não teria como hoje nós temos a Bíblia. Agora, depois do ano 1500, Martinho Lutero se divide da igreja e retira alguns livros da Bíblia. Tanto que a Bíblia protestante dos evangélicos só tem 66 livros. E a Bíblia católica tem 73 livros, tá? Então a Bíblia dos crentes, dos evangélicos, tem 66 livros. A Bíblia católica, 73. Ou seja, tem 7 livros a mais na Bíblia católica. Por que a igreja inventou 7 livros a mais? Não, porque Lutero tirou. Até 1500 só tinha a Bíblia como nós temos hoje. Então Lutero retira 7 livros que não interessavam a ele pela sua proposta protestante de renovação, de reforma da igreja, tá? Quais são esses 6 livros que Lutero tirou? Tirou o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria, o livro de Baruque, o livro de Eclesiástico, o livro de Macabeus 1 e Macabeus 2. E também tirou um trecho do livro de Esther e um trecho do livro de Daniel, tá? O que Lutero alegou para fazer isso? Ele alegou que, segundo os judeus, do sínodo que chama Sínodo de Jânia, escreve aí, Sínodo de Jânia. Esse sínodo aconteceu 100 anos depois de Cristo, tá? Foi escrito na Palestina. Nesse sínodo de Jânia, é bom a gente entender o contexto. Ali, os cristãos começavam a escrever as cartas apostólicas, era o começo do cristianismo, primeiro século. Então os judeus, com medo de que os livros dos apóstolos começassem a fazer parte da Bíblia judaica, e os judeus não criam em Cristo, por isso que a mensagem dos apóstolos não interessava aos judeus, os judeus se reúnem na Palestina, num sínodo chamado Jânia, Jamnia, Jânia, no ano 100, e pegam todos os livros do Antigo Testamento que foram escritos fora de Jerusalém, e todos os livros do Antigo Testamento que não foram escritos em hebraico, eles tiraram da Bíblia. E nós sabemos que na época da escravidão no Egito, houve várias tradições dos judeus que também receberam, vários judeus que aprenderam a falar grego, que ensinaram em grego, ensinaram em outros idiomas, mas eles tiraram tudo. Então, todos os livros que foram escritos na época do exílio, na época da escravidão, assim, os judeus tiraram e fecharam o cânon judaico. Então fecharam, dali não entrava mais nenhum livro, para evitar o perigo para eles de que alguma carta apostólica, os evangelhos, fizessem parte da doutrina judaica, tá? Então esse sínodo foi feito
em Jânia, na Palestina, 100 anos depois de Cristo. Nesse sínodo, eles tiraram esses livros que eu falei, que eram livros que os judeus já tinham como canônicos, mas eles tiraram por questões nacionalistas e por medo do cristianismo, tá? Então Lutero pega e vai aderir a esse cânon. Por isso que ele tira esses livros. Porém, o cânon que é usado pelos apóstolos e é usado pela igreja até hoje, e que foi usado para catalogar toda a Bíblia, vem de 250 anos antes de Cristo, tá? Então o Antigo Testamento que tem na Bíblia católica, porque o Novo Testamento Lutero não tirou nada, só tirou do Antigo. Então o Antigo Testamento na Bíblia católica é da versão Septuaginta, a versão dos 70 judeus de Alexandria. Escreve que isso pode cair na prova, tá? É muito importante saber isso. Então, essa versão Septuaginta, escrito em Alexandria por 70 sábios judeus, foi escrita 250 anos antes de Cristo. O Sínodo de Jânia 100 anos depois, ou seja, entre os dois tem 350 anos de diferença. Então a igreja fica com a versão mais antiga canônica dos judeus. Por isso que nós temos todos os livros na nossa Bíblia, tá? Ficou claro isso? Vamos lá. Então, São Jerônimo, por ordem do Papa Dámaso, no século IV, traduz a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, para o latim. Tá? Então ele pega todos os textos hebraicos, todos os textos em aramaico, todos os textos em grego, e São Jerônimo passa tudo para a língua latina, em latim, para que todos pudessem ter a Bíblia em latim, tá? Só depois de muitos séculos que a Bíblia começou a ficar na linguagem de no idioma de cada povo, tá? Por exemplo, nós temos a Bíblia em português, outros têm em inglês. Isso foi só bem depois, tá? Até o Concílio Vaticano II, a maioria da Sagrada Escritura era escrita somente em latim. Essa versão da Bíblia é chamada versão Vulgata, em latim, tá? A versão da Bíblia chamada Vulgata, traduzida por São Jerônimo. Para a gente encerrar o assunto, porque a gente tem pouco tempo, vamos ler uma declaração dogmática do Concílio Vaticano II, um trecho da Dei Verbum, no capítulo 8, tá? Está dizendo assim, ó: pela tradição, aquilo que eu falei semana passada, falamos sobre a tradição, né? Pela tradição, torna-se conhecido para a Igreja o cânon completo dos livros sagrados. E as próprias Sagradas Escrituras são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. Então aqui, a Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, no capítulo 8, deixa claro que a tradição é que catalogou a Bíblia, tá? A tradição da igreja foram os santos padres da igreja, através de vários concílios, que foram formando o cânon da Bíblia que hoje temos. Então, se eu acredito na Bíblia, eu tenho que acreditar na igreja. Porque se eu falo eu acredito na Bíblia e não na igreja, se eu não acredito na igreja, a Bíblia não tem sentido, porque foi a igreja que catalogou ela. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.